small step for man, one giant leap for mankind. O tema que eu dei para essa apresentação: biodiversidade do semiárido, conservação, consciência e inserção do sertanejo. Por que eu incluí o consciência? Porque desde que eu comecei a trabalhar no semiárido também, incluindo as comunidades locais, eu lembro de um aluno que não está nos 0, pouco por cento do que não faz parte daquele grupo maravilhoso, que disse que eu tinha deixado de fazer ciência porque comecei a incluir as comunidades locais. Então, na verdade, isso podia ser em forma de pergunta: como conservar a biodiversidade do semiárido, fazendo ciência, é isso que eu vou abordar, e tentando inserir o sertanejo no processo. Então, meu nome já foi dito, vamos adiante. Como o meu lado Juju de ser, eu sou um pouco extremista, extremamente séria, de vez em quando, um pouco. Então, todas as minhas apresentações, quase todas, eu começo para dar uma relaxada, para incluir as pessoas, e vou começar assim. Quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de poção, tomara que chova logo, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Acho que ficou baixo, por isso que eu estou cantando. Se puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem foge à terra natal, por outros campos não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Então é assim o nosso semiárido, primeiramente visto como uma área árida mesmo, inóspita, seca. As fotos de cima correspondem às de baixo na estação chuvosa. Então, como um passe de mágica, após as pequenas chuvas, a vida renasce no semiárido. E, ao contrário do que inicialmente se pensava, essa área aparentemente inóspita, na verdade, abriga uma grande biodiversidade, que eu, obviamente, não vou tratar de toda a biodiversidade. E sim, no tema biodiversidade, eu vou abordar um pouco dos répteis esquamata, precisamente os répteis esquamata, como a gente tem pessoas de diferentes áreas assistindo, eu imagino, então são os répteis escamados, que estão incluídos aqui os lagartos, as serpentes e as anfisbenas ou cobra de duas cabeças. Mas eu vou abordar principalmente os lagartos, porque eu vou falar um pouco de padrões e de processos. E para os outros grupos fica mais difícil abordar essa temática. Então, de onde vem a... Não, antes disso, muitas pessoas usam o termo semiárido e caatinga como sinônimos. Tá? A caatinga é semiárido, mas o semiárido não é apenas a caatinga. Então, quais os conceitos de caatinga e de semiárido que a gente tem e que eu vou deixar claro como que eu vou abordar. O semiárido brasileiro, ou nordestino, porque 60% da região nordeste é coberta pelo semiárido, ele é medido, o semiárido, pelo índice de aridez, pela precipitação pluviométrica anual, de menos de 800 milímetros, e um risco de seca maior que 60%. Com essas características, a área total atualmente ocupada pelo semiárido, definido pelo Ministério da Integração Nacional em 2005, é de quase cerca de 970 mil quilômetros quadrados. Esse novo desenho posto, ele incluiu mais 102 municípios aos 1.031 já existentes.
Então, é 1.133 municípios que fazem parte. Então, o semiárido, essa área com essas características, e que o limite de município define como semiárido. Tá. E a Caatinga? A Caatinga, ela é uma região semiárida, e o primeiro conceito, o clássico conceito de Caatinga, vem de domínio morfoclimático das caatingas, assim chamado no plural, por causa das várias fitofisionomias e características, né? A gente vai desde aquele extremamente árido até as matas secas do Nordeste. Então, o conceito de Abissaba é 70, e principalmente 74, tá? Que por muitos é chamado de bioma Caatinga. Então, esse domínio morfoclimático, ele deixa muito claro. Tem a área core, que é a área nuclear, onde há sobreposição de forma morfoclimática, da morfologia da paisagem, e de clima. Né? Ele é restrito ao território brasileiro, com 800 mil quilômetros quadrados. Veja que o semiárido tem mais de 100 mil quilômetros a mais. E cobre 60% da região Nordeste. Como eu já disse, a área nuclear, ou a área core, há uma sobreposição de clima, vegetação e solo. É baseado nesses dois contextos que eu trato o semiárido e a Caatinga. Oliveira et al., 2012, publicou as florestas, definiu as florestas tropicais sazonalmente secas, as STDF, que incluem, dentro das florestas secas, obviamente que um dos núcleos dessas florestas tropicais secas está da Caatinga. Tá? Mas a Caatinga não é exatamente um STDF, são as várias florestas tropicais secas. Então, nesse contexto, deixando claro do que é semiárido e do que é Caatinga, eu trabalhei nesse tempo em semiárido, muito mais tempo na Caatinga. Mas o total da abordagem, eu vou falar. Agora, como que eu e os meus parceiros, nós, o nosso laboratório, viemos trabalhando nesse tempo? Os répteis esquamatos, como eu falei, é concentrar nos lagartos, em termos de diversidade, em termos de riqueza. A recente publicação de 2019, Tabarelli et al., 2019, reconhece 79 espécies como chamando de Caatinga, e Caatinga como sinônimo de semiárido. Eu discordo. É uma opinião do autor, mas eu discordo. Além do que, mesmo o semiárido, como eu estou conseguindo, levando em consideração aqui, na verdade, das 79 listadas ali, 65 realmente são espécies do semiárido e da Caatinga. As outras 14 são espécies de área florestada que, ocasionalmente, na zona de contato, pode estar na Caatinga, mas não é uma espécie da Caatinga. Por exemplo, eu não vou, se me pedir uma listagem de espécies de lagarto da Caatinga, eu não vou listar, por exemplo, Anolis fuscoratus, como está listado, como uma espécie de Caatinga. Não é. E nesse slide eu mostro o lagarto endêmico da Caatinga, e que ocasionalmente, nas zonas de contato entre a Caatinga e outros biomas ou ecossistemas, ele pode penetrar. Por exemplo, eu trabalhando na Mata Atlântica de Alagoas, eu coletei Tropidurus centeniatus na margem da mata, porque lá é uma zona de contato com a Caatinga. E tinha afloramento rochoso, que é o hábitat dele. Mas eu não vou listar, e não está listado na minha tese, que trabalhei na Mata Atlântica, Tropidurus centeniatus. Tá? Então, o simples fato de uma zona de contato ocorrer tem a espécie muito própria de cada localidade. Então, eu, particularmente, diante dos trabalhos efetuados e do reconhecimento no semiárido, de 2002 a 2018, com toda a equipe do laboratório trabalhando, reconheço 65 espécies do semiárido, dessas 79. Então, com que, não autoridade, com que competência eu e meu laboratório podemos reconhecer isso? Porque nós estamos trabalhando em 2002, eu comecei minha carreira, eu tenho 30 anos de universidade, então eu comecei minha carreira trabalhando na Mata Atlântica, foi tema da minha tese de doutorado. Durante 10 anos que eu fui docente da UFAL, eu trabalhei na Mata Atlântica.
vindo para o Rio Grande do Norte em 2002, logo depois tinha sido aprovado o PEL de Caatinga, que é um programa ecológico de longa duração do CNPq, um programa de bastante sucesso até hoje, e faz todo um sentido, porque a maioria dos estudos, dos financiamentos, vem para estudar por 1 ano, por 2 anos uma localidade. E para identificar padrões ecológicos e processos ecológicos, precisa de um estudo de longo prazo. E para isso nos foi dado esse tempo. E foi um dos melhores tempos meus na academia. Eu formei muitas pessoas nesse período, e o resultado desse trabalho fez destacar muito a produção científica do laboratório, a minha produção, nesse período. Roberto, se não entrou, sabe, mas o Austin sabe disso, que ele participou ativamente o tempo todo do PELD, foi meu aluno de doutorado, quando eu entrei do mestrado com a Cristina Zabi, depois fez doutorado comigo, e ele sabe que nós não tínhamos tanta grana, mas nós tínhamos a infraestrutura fundamental para desenvolver. Então, eu botei o Seridó aí na frente, mas a coordenação desse projeto é da UFPB, eu botei Seridó porque o maior tempo eu trabalhei no Seridó, e no Cariri, meu pé e minha mão no Cariri era o Austin trabalhando. Aí eu fui ao Cariri, principalmente em São João do Cariri, que é a área de Caatinga, semelhante a Exec-Seridó, a Caatinga, que às vezes a gente chama de estrito senso, no sentido restrito da palavra, aquela área mais árida, e tinha ainda a Fazenda Almas, que é onde tem aquela vegetação, aquela floresta seca do Nordeste. Então, deu um trabalho de tese maravilhoso do Austin. Além disso, meus principais doutores eu formei nessa época, né? Então, hoje, Raul, Jaqueilton, Jaqueline, Miguel, então todos eles trabalharam. Miguel, por exemplo, desde a iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, foi uma escola para mim e para meus alunos, porque é uma troca, na verdade, né? Então, o professor só, ele pode ter a sua competência própria, mas se ele não tiver parceiros de verdade, para mim, os melhores parceiros de trabalho até hoje foram meus alunos. Nós nos formamos. Ao mesmo tempo que estava acontecendo, sim, então no PELD a gente trabalhou a ecologia de comunidade dos lagartos, da Exec-Seridó, e com alguns grupos de espécies, tipo Tropidurus e centeniatus. Quem trabalhou ecologia por muito tempo? Leonardo Ribeiro, a tese dele, eu considero uma das grandes teses de doutorado em ecologia dessas duas espécies. A Meivula ocelífera, Raul, também trabalhou um tanto com a meiva-meiva. Jaqueline, descobrimos que um lagarto que era tido como raro na Exec-Seridó, o Hemidactylus agrius, é bem abundante, e ela fez o mestrado e o doutorado dela com isso. Enfim, grandes pessoas que foram formadas e nossos artigos todos publicados resultantes desse trabalho. Ao mesmo tempo, já no finalzinho do PEL de Caatinga, foi aprovado o edital da rede PPBio Semiárido, pelo CNPq. Um grande projeto em rede, como o nome está dizendo, que ao contrário do PELD, que era de longa duração para estudos ecológicos das espécies mais comuns, a rede PPBio Semiárido tinha o objetivo de ampliar a base de dados de conhecimento sobre a biodiversidade do semiárido. Isso nas áreas prioritárias para a conservação. E como é que nós sabíamos o que eram áreas prioritárias para a conservação? Desde início de 2000, que o CNPq tinha um projeto que fazia essa avaliação das áreas, de algumas áreas, de alguns domínios. Eu participei da Caatinga, tive o privilégio de participar da coordenação junto com o Miguel, do primeiro workshop que aconteceu em Petrolina, Pernambuco. Então, com base nisso, nessas regiões, essas reuniões, se organizavam pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento e que, com os trabalhos publicados, com sua experiência, recebíamos mapas para definir endemismo de espécies, as espécies mais comuns,
e cruzava dados de botânica, de zoologia, de ecologia, para definirmos as áreas prioritárias. Quanto mais endemismo de espécies com problema taxonômico, mais era prioritário. Inclusive espécies que nós tínhamos pouco conhecimento. Foi aí que o PELD foi eleito, porque a gente tinha feito a área prioritária e o Cariri da Paraíba e o Seridó do Rio Grande do Norte era área pouco amostradas. E aí, na rede PPBio Semiárido, já tinha sido definida, foram definidas as áreas do projeto, era coordenado pela UFES, a Estadual de Feira de Santana, e com a participação de várias universidades de todas as regiões. E nesse, tanto no PEL de Caatinga, como no PPBio Semiárido, eu coordenava o subprojeto Répteis. A rede PPBio também foi extremamente importante, porque alguns dos padrões, por exemplo, comparando a herpetofauna da Exexeridó com a do Cariri, de São João do Cariri, elas se assemelhavam. Mas quando a gente via a composição da Fazenda Almas, por exemplo, era outra coisa, a gente conseguia ter espécies com padrões claros de preferência por áreas mais florestadas. As espécies que Miguel, desde 2003, reconhece como espécie de distribuição relictual, ou restrita a áreas que são que preenchem os requisitos da espécie. Depois de 2016, ainda no intervalo, antes de terminar a rede PPBio Semiárido, a gente também trabalhou de 2009 até 2017, 2018, com recursos de edital universal do CNPq e com as bolsas minhas de pesquisa e de PNPD. Com na época, dois pós-docs, um foi o Marcelo Pocobum e o outro, o Leonardo. E isso a gente trabalhava na Serra de Santana, que aí já é uma área de caatinga vegetada no topo da serra, primeiramente no município Tenente Laurentino Cruz, que aí foi a época de Leonardo, Melissa, Marcelo Cocobum, e mais recentemente em Lagoa Nova, onde foi a tese de doutorado de Miguel, que é o mais antigo do laboratório. Então, não fossem todos esses recursos e toda essa rede de alunos formando, todas as perguntas que o pesquisador quer fazer, ele faz através da formação dos seus alunos. Por exemplo, chegou aluno para mim para trabalhar, por causa do Prodema, com macaco, e terminou trabalhando com comunidades do entorno de áreas prioritárias. Então, é você ter, com recurso, a capacidade de levar ao conhecimento. E o que é que disso tudo a gente conseguiu? Eu vou apresentar de uma forma muito resumida, porque eu vou focar um pouco na questão da inserção do sertanejo, porque de herpetologia já fica algo. Primeiro, eu vou falar um pouco dos padrões, eu vou mostrar, em termos da composição de espécies, como é que se distribui esses lagartos. Porque a gente trabalhou com reprodução, com uso de hábitat, com período de atividade, termorregulação, todos esses aspectos ecológicos foram abordados nos 10 anos de PEL de Caatinga. E esses resultados, em alguns casos, como é o caso tanto do Raul com a Meivula, quanto da Jaqueline com Hemidatus agrius, os dados se complementaram também, estou trabalhando na Serra de Santana, em Lagoa Nova. Então, nós tínhamos espécies comparando termorregulação, comportamento alimentar, dieta das espécies. Então, tudo isso a gente trabalhou para as espécies. Mas em comparando áreas diferentes de Caatinga e como a Abissab reconhecia caatingas por ter diferentes fisionomias. Então, do que a gente viu em termos de riqueza, como número de espécies, padrões de distribuição geográfica, incluindo os endemismos, no geral, aqui tem das 65 espécies listadas, tem 36. Nessa primeira página, você vai ver que todo mundo está com nome comum, porque são as espécies mais frequentes, espécies comuns, que têm ampla distribuição no semiárido, embora algumas restritas a Caatinga. E aí está a lagartixa comum, essa daqui, Ligodactylus klug, a bribia de pau, a meiva, o calango bico doce, a meivula ocellífera, o calanguinho, Salvato meriani, o tejo, o tejuaçu,
O calanguinho de rabo azul, belíssimo, não botei aqui. Vansossauro mutiscutata, aquele de cauda vermelha, lindo, que eu mostrei no começo. Gymnodactylus gecoide e Filopésis polícris. Chamada de grande, mas grande mesmo é Periosus. Então, essas são as espécies mais comuns assim, da caatinga. Espécie de distribuição restrita a áreas florestadas, arbóreas, no domínio da caatinga. Então, alguns são chamados de brejos florestados, mas o exemplo maior que a gente trabalhou no PPBio semiárido foi a Serra da Jiboia. A Serra da Jiboia foi um fragmento de Mata Atlântica no meio da caatinga. Caatinga braba no entorno e na serra, uma das florestas mais lindas que eu já caminhei no meio da caatinga. E ali é o domínio da caatinga. Mas no domínio da caatinga, nessa área florestada, a gente pode ter essas espécies que dependem mais de umidade, temperatura, etc. Driadossauro nordestina, que é uma espécie originalmente de Mata Atlântica, Leposoma cincoide, Gymnodactylus darwini, Enialis bilineatus, Noropis chrysolepis, o antigo Anolis chrysolepis, que é uma espécie amazônica. Esse daqui foi na flona do Araripe. Enialis bibrone, Mabuia arajara, que até bem pouco tempo era com esse nome, era restrita à flona arajara, agora ela ampliou um pouco a distribuição. Colobossauro modesta, Notossauro vanzolini, e Coleodactylus meridionalis. Driadossauro nordestino está aqui. Consigo mostrar. Então, eu tenho o prazer, essa espécie aqui foi gênero e espécie nova, descoberta e descrita por mim e por Miguel Trefort Rodrigues. Bom, Coleodactylus meridionalis, que é de Mata Atlântica, mas que algumas florestas isoladas no Nordeste. Então, essas espécies, elas estão catalogadas como do semiárido, sim, porque nessas florestas secas no meio da caatinga, elas ocorrem. Agora, espécie de distribuição restrita em áreas abertas, incluindo endêmicas da caatinga. Psicossauro agnostica, que é parente próximo de Psicossauro... Fugiu, daqui a pouco eu lembro. Hemidactylus agrius, Eurolophosaurus nanuser, parece ser uma coisa nova, a gente não mexeu muito com ele. Tropidurus mocugensis, foi obtido durante o PPBio semiárido. Tropidurus jaguaribanus, endêmico por enquanto da caatinga. Tropidurus semiteniatus, que é a lagartixa de lajeiro, comum nisso. Filopésis periosus, que eu coloquei em um slide anterior. Acho que logo que eu falei de lagarto. Periosus vem do grego, que é o grande. Então, essas são típicas de distribuição restrita em áreas abertas e principalmente algumas endêmicas de caatinga. Desculpem. Ai, meu Deus, só passando para frente e veio para trás. Enfim. Então, além da riqueza de espécies, para uma área que até bem pouco tempo era tida como uma área inóspita, com pouca riqueza de espécie, sem ter endemismo. Isso eu não estou falando aqui das 14 espécies endêmicas, 14 espécies endêmicas das dunas de São Francisco, que é uma área muito especial, um celeiro de espécies, né, que está no domínio da caatinga. E são essas 14 espécies que aumentam o número de espécies aqui apresentadas. Então, considerando toda essa riqueza, com endemismo de espécies, com todo o conhecimento acumulado que a gente fez durante esses projetos, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista de distribuição, identificando padrões para cada uma, como está o nosso semiárido e a caatinga? Qual o status de conservação dessa área? Olha que esse mapa já tem pelo menos uns 10 anos. Qual é o status de conservação da caatinga? Se a gente for ver, essa área em rosado é toda a área da caatinga. O que está não antropizado é essa clarinha, quase nada. E que está fortemente antropizado é o que está em vermelho. Ou seja, 80% da área altamente antropizada. Como salva isso? Que estratégias, até hoje,
tem sido utilizada para conservação. Então, nós temos uma política de conservação que de décadas se sabe, né? O SNUC, a lei do SNUC desde 2000, a criação de unidade de conservação. Mas o que acontece com a criação de unidade de conservação? As pessoas, elas fazem parte do processo, as comunidades locais, o sertanejo, está interessado na conservação da natureza? O que é para ele a conservação da natureza? As unidades de conservação, a Caatinga é uma das áreas com menor número de unidade de conservação, de área protegida. Além disso, as que foram definidas não foram definidas como deveria ser, tipo a Estação Ecológica do Seridó, aqui no Rio Grande do Norte. Ela foi criada, era parte da Fazenda Solidão, do senador Bernardo Maris, e ele, quando estava no governo, essa área menos importante para ele mesmo vendeu para o governo, e a parte da Fazenda Solidão, de propriamente dito, que era a área que tinha uma vegetação mais exuberante, mais conservada, ele ficou e vendeu a área que para ele não prestava. E aí as pessoas que lá moravam, elas tiveram que sair do local, muitos não conseguiram, e hoje a única unidade de conservação que eu conheço que tem uma fazenda dentro, que tem pessoas e muita gente morando no entorno dela. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no PELD, com alunos trabalhando com a ecologia de lagartos, isso coincidiu com o tempo também que eu estava na linha de frente criando o Prodema da UFRN. Então, o Prodema, a maioria conhece, é uma rede de programa de pós-graduação, composto por 7 universidades públicas do Nordeste, e a UFRN não fazia parte. Eu conheci o Prodema na UFAL, achei uma proposta interessante, e chegando na UFRN, o meu departamento não tinha história, nem de pesquisa, nem de pós-graduação. Eu, recém-doutora, cheia de gás, se eu tenho gás hoje, imagine, há 20 anos. Aliás, há 29 anos. Então, eu tinha muito mais gás, e aí, chegando aqui na UFRN, a primeira coisa que eu procurei, eu falei, não, tem que fazer pesquisa, tem que ter um grupo de pesquisa, eu criei um grupo, tem que ter pós-graduação, tinha o da psicobiologia, tinha poucos programas, não tem 8 como a gente tem hoje no nosso centro. E aí eu fui convidada para de psicobiologia e comecei a construir o Prodema. E aí, eu já pensando nisso, porque, de fato, a unidade de conservação, a ESEC-Seridó, ela, embora área protegida, de fato, a caça existia, né? Os caçadores moravam ali no entorno, dizia, tem caça, mas não sou eu. Eles sempre colocavam. E aí eu comecei a fazer essa pergunta. O sertanejo está interessado? Como inserir as comunidades locais nesse desafio, que é um grande desafio, é a conservação. Por quê? Conservação é uma coisa, preservação é outra. Preservar é manter intacto, sem acesso de ninguém. Conservar é fazer o uso de forma sustentável, utilizar para pesquisa científica e para pouco acesso para uso desordenado da terra. Isso é claro na lei do SNUC, mas de fato não acontece. E aí, a ideia de estar trabalhando ali e ver que no entorno da ESEC tinha 4 ou 5 comunidades do entorno, foi aí que, nessa mesma época, eu pensei em unir ciência e inserção social. E eu espero que o que eu vá apresentar agora, além de estimular outras pessoas a valorizar também outras ciências, e não apenas, tudo bem, você gosta de ciência pura, ciência básica, parabéns. É maravilhoso. E assim, eu acho que eu só pude sentar com profissionais de outra área para discutir conservação e outros assuntos, porque eu, modéstia à parte, já tinha competência na minha área. Então, se você tem o seu conhecimento disciplinar próprio, precisa disso, para discutir com o seu parceiro de trabalho, como que vocês enxergam um objeto, uma unidade de conservação vista pelo geógrafo, por um geólogo, por um biólogo, por um ecólogo. É assim o tema. E aí eu vi de um aluno,
Esse não foi o melhor meu aluno, pelo contrário, com todo respeito, foi um dos piores. Quando soube que eu estava entrando no Prodema e começando a trabalhar, me perguntou se eu estava deixando de fazer ciência. Porque eu estava indo trabalhar também com o lado humano da ciência. E aí, eu desafio. Ciência e inserção social. E aí, com quem que eu vou testar o que eu quero saber? Meus alunos. E aí, a primeira aluna que desafiou isso, Thaís, ela está assistindo. Aqui é o nosso trabalho de 2010, publicado em inglês, na revista, o primeiro deles na revista Ambiente, Sociedade e Natureza, sobre a percepção de comunidades no entorno da Exex-Seridó. Então, para unir ciência e sociedade, eu estava fazendo ciência na Exex-Seridó, né, trabalhando com ecologia de lagartos, e estava preocupada com aquelas comunidades do entorno, quem estava lá. E aí, nós aliamos isso à percepção ambiental. E até através de um projeto de parceria com o FCG, que na época o programa de lá era Conceito 5, o Prodema ainda não era. Nós éramos 3 logo que fomos criados. Então, eu fiquei 13 anos coordenando o Prodema, que saiu do Conceito 3 até eu entregar com o Conceito 5. E coordenei também a rede por 4 anos, também entreguei a rede Conceito 5. Então, com essa ideia de ciência e sociedade, trabalhando no Prodema, essa minha primeira aluna, junto com a Micarla, elas começaram a trabalhar no viés da percepção, através da percepção ambiental. E para isso, eu sabia que o programa o projeto é do Prodema, quando eu sozinha não consigo responder às perguntas do projeto. Foi aí que eu fiz a parceria com o Dr. Gesinaldo Ataíde Cândido, da UFCG, e Thaís fez meio que um sanduíche no mestrado dela, para trabalhar, aprender, para trabalhar com o Gesinaldo a questão da percepção ambiental. Para isso, vamos ler Tuan, né, e vários outros, a Bardin, para fazer análise de conteúdo, e outras leituras que eu fui, era uma troca de aprendizagem entre o co-orientador, que era Gesinaldo, eu e Thaís, eu botando minha cara à tapa. E com isso, ela concluiu a tese, publicou os artigos, aqui eu boto como exemplo esse. Então, eu fiz esse primeiro. Para isso, Thaís, ela não foi só na área coletar os dados. Ela ficava na área, ela ia para a casa dos moradores, das comunidades que ela trabalhou. Ela ficava no terreiro, fim de tarde, conversando, lá na quejeira, que tem uma quejeira dentro, na área de amortecimento da estação ecológica, para ela aprender com as comunidades, para depois fazer parceria, porque achava que era do IBAMA, que era para multar, e ela, não, eu sou estudante, enfim. E no fim saiu um bom trabalho, ela descobriu o quanto que as pessoas, a comunidade local tinha de conhecimento das espécies, obviamente que mais aquela ligada à caça, mas dos répteis é sempre aquele medo das cobras, medo, né? Então, não é fácil trabalhar com a comunidade. E a gente sabia, porque eles dizem que alguém caça, mas eles não caçam. Eles são parceiros. No mesmo tempo, a Micarla tinha acabado o mestrado e a gente estava com uma ideia, ela estava com a ideia de nós trabalharmos uma área de serra, também no Seridó. E aí, eu resolvi testar o modelo de áreas prioritárias para a conservação, que é antigo, como eu já falei, o CNPq, o Ministério do Meio Ambiente, CNPq, eu acho que era uma coisa muito boa, que até hoje eles fazem, em 2017 foi muito o workshop do Ministério do Meio Ambiente, que define as áreas prioritárias para a conservação através de quê? De espécies biológicas e conhecimento científico dos pesquisadores. Essa foto aqui é uma foto da serra que Micarla trabalhou. Quando eu chegar no mapa, eu me lembro do nome. Serra de João do Vale. Isso aqui é uma foto da Serra de João do Vale, que foi a área de trabalho do doutorado da Micarla. Então, ela estava muito interessada, porque essa serra estava sendo extremamente explorada, o turismo sertanejo. No topo da serra existia uma comunidade trabalhando e que fazia uso, claro, plantio de tudo. E estava tendo exploração
motoqueiros, carros subindo até lá para a exploração do turismo. Então, nós vamos olhar como é que está essa área dentro do que está designado para a área prioritária para a conservação. Então, a gente ia unir a definição de áreas prioritárias, os mapas de área prioritária, com a percepção ambiental da comunidade local. Chamei de comunidade porque são várias no topo da serra. Então, o top foi sair, o trabalho nosso em 2015. É claro que eu não fui pegar aqui todos os mapas, foi publicado numa revista muito boa da geografia, ela é geógrafa, sofreu muito no começo trabalhando comigo, mas eu sei que ela hoje reconhece que eu sou aquela mãe científica como eu sou dos meus filhos. Eu exijo, eu tiro juízo, mas os alunos saem todos com seus trabalhos já em ponto de publicação. A RAEGA, acho que é A2 na área da geografia, né, de ciências bioambientais, eu não lembro agora, mas também é uma boa classificação. Então, o que a gente fez? Esse mapa aqui foi adaptado pela Carla, era um mapa das áreas prioritárias, o final delas, das espécies de importância biológica, definindo aqui as áreas prioritárias. E o que a gente fez? Ela estava, o Complexo Serrano de João do Vale está aqui marcado em negrito. Esse mapa ela montou como geógrafa, né? Adaptou da área prioritária. Esse aqui é o Complexo Serrano, aqui é a Serra de Martins, e parte da Serra de Santana, reconhecidas como prioridade extremamente alta. Só que a Serra de Martins e parte da Serra de Santana estão extremamente altas. Mas tanto em termos de fisionomia, fisionomicamente semelhante à Serra de João do Vale. Ah, tá, a fisionomia é uma coisa que varia. Não, mas tem um trabalho do Angelim, de 2006, que descreve a formação geológica sedimentar de Martins, semelhante à Serra de João do Vale, podendo que isso, Serra de Martins, Serra de Santana. Obviamente que esse complexo, que está aqui no meio, né, que tem geologicamente a mesma formação, por que não ela foi considerada uma área prioritária? Simplesmente porque os workshops são selecionados para definir as áreas prioritárias, os cientistas, os pesquisadores, cada um de sua área, de anfíbios, répteis, aves, mamíferos, invertebrados, e aí tem que ter a publicação de algum trabalho sobre a espécie biológica que seja endêmica, ameaçada, com algum grau de complexidade para ser definida como prioritária. Como ninguém tinha estudado no Complexo Serrano de João do Vale, não foi definido. Então, com alto índice de atividade antrópica. Então, a pressão de atividades econômicas nessa serra e do turismo serrano era muito grande. Essa interrogação é por quê? Porque são semelhantes e essa área de serra, com a mesma formação geológica e fisionomia, não foi considerada prioritária. Então, a partir daí, nós utilizamos a percepção ambiental. Micaela foi trabalhar com a percepção ambiental da comunidade local, ou seja, dos sertanejos, assim como país. Ela tem um mapa final muito bonito, ela reconhecendo, ela caracterizou toda a região. Era a área mais ocupada, menos e tal. Mas o que ficou de relevante aí? É que a gente perguntou, durante essa análise de percepção, para a comunidade local, se essa área fosse tornar... Primeiro, se eles concordavam em ter essa área como uma área protegida, uma unidade de conservação, para preservar um pouco da área, não do local que eles já estavam habitando. Eles acharam maravilhoso. Se era só para responder a aluna, não sei. Maravilhoso. E a outra pergunta é, se fosse definido uma área aqui, que áreas vocês apontariam como prioritária para ser conservada? E eles apontaram as grotas. E o que são grotas? São as áreas íngremes da serra. Gente, nessa área íngreme é onde estava a floresta, né, seca do Nordeste. E era muito íngreme, não dá para explorar aquela serra, aquela área íngreme. Então, eles exploravam o topo. Então, perfeito,
Porque nessa área INBE, nós coletamos Enialis bibroni, que é uma espécie restrita a ambiente florestado da Caatinga. Tá? Nós, até tinha um aluno de doutorado que ia trabalhar com herpetofauna, acabou que ele desistiu. Mas, uma vez que a gente foi, passou lá um dia, já pegamos o Enialis bibroni. Enfim, então, a comunidade local reconheceu isto como sendo importante para ele, porque as encostas, o pessoal estava subindo de moto, não sei o quê, eles se sentiam invadidos e sabiam que não tinham condição de plantar nas áreas íngremes. Ou seja, as comunidades locais têm um conhecimento próprio seu e, de repente, podia ser levado em consideração também na definição de áreas prioritárias para a conservação. Afinal de contas, a conservação é feita por pessoas. Não adianta. Define, como no caso da ESEC, lá é uma unidade de proteção integral. As pessoas entram, as pessoas caçam. Por quê? A área de interesse deles está ali dentro. Tá? Então, essa parceria eu considero fundamental. Não tive só essas duas experiências. Vou mostrar a terceira. Espero que Kaline Bonifácio esteja assistindo também. Então, depois dessa experiência, que eu considero de sucesso, afinal, as duas defenderam a tese, no tempo, as duas publicaram todos os artigos de suas teses e da dissertação. A gente sabe que trabalho bom é aquele que é publicado, e não apenas aprovado pela banca. Bom, daí uma terceira oportunidade. E chega uma aluna para trabalhar com macaco, para criar uma unidade de conservação na Paraíba, Kaline Bonifácio. E aí nós, no mesmo tempo que estava começando o PPBio semiárido. E aí, eu já falando para ela desse meu trabalho com comunidades locais, ela muito interessada, isso aqui foi a área que a gente trabalhou, tá? Que era na Flona do Araripe, daqui a área delimitada, em Pernambuco e Ceará. Nós viajamos, pegamos um dia de viagem, chegamos quase 11 horas da noite, saindo de Recife, numa doblô, até chegar nessa área. E aqui é a área toda com os municípios que fazem parte dessa Flona. E aqui as comunidades que ela trabalhou. Né? A comunidade Farias, a comunidade Novo Horizonte, que é essa aqui, a comunidade do Caldas. Deixa eu conferir direito. Então, essas foram as comunidades que ela trabalhou, que ficavam no entorno da Flona. E nós estávamos no PPBio semiárido, trabalhando nessa Flona. Nós ficamos uma semana hospedados bem ali no crato do lado, né? E tínhamos acesso à base da área lá. Então, com o que é que ela foi trabalhar? Foi trabalhar com as comunidades, para ver a percepção delas. Mas aí, em todas as leituras e em parceria, eu sempre consulto parcerias da área, Schiavetti, Alexandre Schiavetti, meu querido da UESC, ele trabalha com etno, e começamos a discutir o trabalho, ele veio para o seminário da Kaline, e ele deu a ideia de nós trabalharmos o método espécie-chave cultural. O conceito de espécie-chave é o mesmo da ecologia, aquela espécie-chave dentro daquele ecossistema que é fundamental a presença dela. Na espécie-chave cultural, é também uma espécie-chave importantíssima, mas do ponto de vista cultural. Até então, tinha sido utilizada apenas na botânica. Tá? Acho que foi... meu querido aí da UFPB, que trabalha com etno. Ele veio para a banca uma vez e ele disse, não, eu tenho um resumo em congresso, mas de trabalho feito, publicado, a primeiro foi esse na área de zoologia. O que é a espécie? Como está aqui? É uma espécie de alta relevância cultural para determinado grupo humano, como essas comunidades, e que são essenciais para a identidade dessas pessoas. Define prioridade de conservação. Esse trabalho de Garibaldo Winick, 2004. Então, com base nisso,
A gente foi utilizar essa metodologia na área protegida do semiárido. Eu daria resposta para o PPBio do ponto de vista da biodiversidade e dava resposta do ponto de vista de estratégias, metodologia para incluir o sertanejo. E esse trabalho foi publicado em 2016, também em uma revista A2. Enfim, mas como? Aí eu vou detalhar um pouquinho, não tão detalhadamente, do que ela fez. Então, para trabalhar essas ECC, vocês podem pegar o trabalho de Garibaldi e Turner, mas pode procurar da Bonifácio, está publicado, Bonifácio, Freire e Schiavetti. Então, ele utiliza algumas variáveis, é avaliado os aspectos econômico, ecológico e cultural da espécie para aquela comunidade, as variáveis, o uso econômico quanto ao uso, os ecológicos quanto à popularidade para aquela comunidade, a disponibilidade, a espécie ainda existe, e a história daquela comunidade. E essa escala de valores varia de 0 a 3, ou seja, não tem valor, pouco, razoável, muito. Tá? Então, isso através dos questionários que ela aplicou, levando em consideração essas variáveis e os scores. Com isso, trabalhando 10 meses, ela morou lá. Ela foi morar um tempo lá no Ceará. Quando ela pontuou todas as espécies citadas pelas pessoas, então, no ranking final, ficaram essas 5 espécies como, dentre elas, poderiam estar a chave cultural. Mas veja que do uso, a espécie mais usada, o índice encontrado, foi para o Mazama guazubira, que é o veado comum. Né? Ele bem à frente das demais. Da popularidade, aí já a cutia estava um pouco na frente, e assim como o jacu. De disponibilidade, estavam as coisas muito parecidas. Quando chega na história, então, o veado disparou no uso e na história. Quanto a isso, ele teve o maior índice, tá? E foi eleita pela comunidade, né, de acordo com os dados todos avaliados, aqui é a planilha final, como a espécie-chave cultural. Puxa, a primeira coisa, quando eu comentei isso com algumas pessoas da zoologia, tal, puxa, o veado, mas olha, não serve para conservação. Porque, por exemplo, na fauna do Araripe, a espécie ameaçada é o soldadinho do Araripe. E se as pessoas não têm interesse, então, de que adianta o veado? Só que a Kaline, ela trabalhou com visitas guiadas com os moradores locais. E eles foram marcando as áreas de ocorrência do veado. Depois, quando se sobrepõe a área de ocorrência do veado com a do soldadinho do Araripe, há uma grande sobreposição das duas. Ou seja, o soldadinho do Araripe não é a espécie que eles da cultura deles, mas preservando o veado, que tem a área em comum, você pode ter a parceria com as comunidades locais, que aí estão interessadas em preservar o veado, e você, indiretamente ou diretamente, está preservando o soldadinho do Araripe. Por que o veado lá é tão querido? Bom, aqui a figura do Mazama guazubira, porque eles usam, infelizmente, eles matam o veado. Eles dizem que é o amor deles, mas é um amor meio esquisito. Então, eles usam as patas do veado como amuleto. Né? A menina até trouxe para a coleção de Hétero. Usam como amuleto em casa. E o chifre do veado como chaveiro, para evitar a batida de carro, acidente de carro. Eles acreditam piamente que o carro deles está protegido com esse chifre e as patas é o amuleto deles. Então, com isso, eles exploram, mas para eles tem uma importância fundamental. Bom, mas os meus interesses nesses estudos ao longo de 2002 até de 15 anos não ficou só no interesse da conservação e inserção de comunidades locais. Também é um trabalho difícil? É
é um desafio enorme, gigantesco, para quem está com a cabeça nas espécies e nisso. Mas no grupo você consegue. E aí tem outros estudos que a gente vem fazendo. Quais são outras pesquisas recentes em prol da conservação e até da saúde pública no semiárido? Então, Jadra Maria acabou de desenvolver há um mês, defendeu o mestrado dela, trabalhando com biomonitoramento, utilizando a espécie de lagarta endêmica da Caatinga para avaliação da qualidade ambiental, ou seja, uma espécie como bioindicador da qualidade ambiental para medir a radioatividade, né, para ver até que ponto a radioatividade natural interferia nessa espécie, para ela poder, talvez, servir como bioindicadora. Por exemplo, esse município aqui, ela trabalhou nessas áreas, na ESEC, na mina Brejuí, que é também no Seridó, e no município de Lajes Pintadas. Por que essas áreas? Lajes Pintadas, o grupo do laboratório do Júlio Navone e da Viviana Amaral, eles trabalharam com as pessoas, comunidades humanas dessa área, que usam açúcar para beber água e tal. Isso é uma área que tem o maior índice de câncer no Rio Grande do Norte, de Lajes Pintadas. E câncer de pulmão. E vários trabalhos feitos pelo pessoal da ecotoxicologia e da área de mutagenicidade têm atribuído câncer à radiação natural, que dentro do seu produto de decaimento desse gás, o radônio é o principal gás gerado. E o radônio é principal causador, só perde para o fumo de câncer em pulmão. Tendo em vista, eles tinham utilizado plantas já, eu assisti uma palestra e achei bem interessante, e disse, por que não usar lagarto? No caso, o Filopés periosus, endêmico da Caatinga, vive saxícola, só habita o afloramento rochoso, eventualmente pode subir uma árvore próxima, e que tipo de alteração podia estar ocasionando? Não só, como ele sendo um gás, podia aspirar som junto com o alimento, mas também dele ficar o tempo todo na rocha. E aí nós começamos primeiro com os top duros, acabou que o menino dos top duros fez o concurso e era da iniciação científica, acabou não ficando, e eu dei para trabalhar com o Filopésus. E aí ela terminou recentemente, fez uma grande revisão de literatura, dos estudos, usando o lagarto como bioindicador no mundo, está publicado já, na revista 2, ela defendeu o mestrado com o artigo aceito, e uma semana depois, saiu publicado. Então, ela usando dessas áreas, o que é que ela pôde detectar? A ESEC Seridó podia ser uma área de controle, mas não é, porque a radiação é natural. Mas, dos resultados dela, essas duas áreas apareceram mais impactadas, vamos dizer assim, que interferiram mais. Para medir as alterações no lagarto, como é que foi feito? Usou o teste de micronúcleos, ela retirava o sangue do lagarto, fazia o esfregaço, a coitada tinha que contar 3.000 células em cada esfregaço desse, cada lâmina, para identificar as alterações, que era presença de micronúcleos e outras alterações nucleares. Por exemplo, nessa lâmina aqui está um micronúcleo, né? Micronúcleo junto, e aqui outras alterações ambientais, parece um furo no meio da célula, que foram detectadas altos índices. Então, o lagarto serviu sim, né, se prestou sim como bioindicador, né? E na mina Brejuí, que é uma mina que já não funciona hoje, mas tem resto lá no ambiente, e no município de Lajes Pintadas, que é onde tem a maior área de radiação, também. Então, mas a mina Brejuí se apresentou as espécies, embora aqui, não, o número de coleta também não foi da ESEC, mas essas duas, comparativamente, a mina Brejuí. Então, a radiação natural mais a antropização da área, né, já que na ESEC, embora tenha radiação, ele foi menos afetado. Mas, além da radiação, também ela analisou a água, que se deposita nos afloramentos, nos lagos próximos, nos lagartos podiam tomar água, metais pesados, etc. Então, foi um trabalho
muito bacana. Já o primeiro artigo foi aceito, foi a revisão, e esse aqui está submetido, né? Também, o outro foi numa revista 2, a gente está tendo a coragem de submeter no A1, e vai sair. Se não sair no A2, vai para o A1, vai para o A2, não tem problema. Mas foi uma outra linha que a gente está trabalhando no laboratório. Deve ser o doutorado dela. Isso foi o mestrado, 2 artigos. Enfim, e outros, tipo acidentes ofídicos no Rio Grande do Norte, no semiárido, né? Não, foi no Rio Grande do Norte como um todo. Epidemiologia, etnoherpetologia e divulgação científica como subsídios à prevenção de acidente e conservação de espécies. O trabalho de epidemiologia já foi publicado numa revista A2, e com fator de impacto. O de etnoherpetologia é em parceria, meu querido, Rômulo Nóbrega. O de etno está para sair, está pré-aceito, de etnoherpetologia, também uma excelente revista. E a gente trabalhou a percepção dos acidentados para fazer a divulgação científica e a popularização da ciência. Então, ela aplicou os questionários nas comunidades locais, ela junto com a Secretaria de Saúde, com os agentes de saúde, o município com o maior acidente, o município de Santa Cruz, e lá ela buscou, a gente teve apoio da Secretaria de Saúde, até para imprimir todos os artigos de divulgação. Então, a partir da percepção, nós elaboramos. Ela ficou 3 meses na Universidade de Coimbra, trabalhando com a mulher da divulgação científica e popularização da ciência. Está no site do nosso laboratório, Lab Herpeto. Então, Serpente de Jacatinga, prevenir sim, matar não, é um manual educativo, tanto para o ensino médio, quanto para os agentes de saúde. Então, a Secretaria de Saúde imprimiu 200. E o restante a gente está divulgando, está lá no nosso laboratório, disponível. E para a educação básica, aprender é divertido com Serpente de Jacatinga, inclusive na contracapa, na contrafolha de cada local que tem conhecimento, tem jogos para ajudando os alunos a aprender um pouco. E ainda fizemos uma exposição itinerante, está disponível lá no laboratório agora, que ela fez durante todo o processo, e mais um trabalho também do nosso laboratório. Mas, obviamente, que eu não teria pernas. Vou brincar um pouco. Tenho muito peito para trabalhar, não tenho medo, desafio, sou muito crítica comigo mesmo e com os alunos. Só sei que nada sei, mas nada disso seria possível se eu não tivesse a equipe que eu tenho. E por isso sempre sou muito grata. Embora eu tenha falado mais das publicações de popularização da ciência, é porque eram tantas, que não deu para colocar todas. E aí eu só tenho... volto. Volto porque eu não vou errar mais uma vez. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ó você, Washington, eu nada sei. Conhecer as mães, Kaline, manhãs, Jadna e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. Vai a pata da lagartixa. Paz para poder... É preciso a chuva para sorrir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente
com perder a marcha e tocando em frente. Obrigada, gente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Seguir a vida, Seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada sense carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Meus queridos, obrigada. That's one small step for man, one giant leap for mankind.